Boa noite! Hoje a live tem como objetivo fazer o lançamento de um super e-book focado para os profissionais que estão nesse momento de abertura de clínicas, seja clínicas médicas, odontológicas, biomédicas e por aí vai. Da onde que surgiu essa necessidade, né? Basicamente, quando percebi na prática que muitas das vezes esses profissionais faziam tudo sem assistência jurídica. Então, começavam a fazer sua atuação de forma irregular muitas das vezes, tanto no espaço clínico, né, de forma irregular, quanto a empresa de forma irregular, de uma forma geral. E aí, como eu percebi essa questão no mercado mesmo, a partir do mercado imobiliário, que muitos desses profissionais acabavam entrando comerciais que não estavam devidamente organizados e regularizados, que aí me surgiu essa curiosidade de, caramba, esses profissionais não sabem, não estão atuando de forma correta. E aí, com esse objetivo, né, de fazer educação jurídica, de fazer uma orientação geral dos profissionais que atuam dentro do mercado, convidei aqui a doutora, por favor, me corrija o nome, tá? Fairoz Arfox, é isso? É Fairuz. Boa Fairu noite, Arfox, doutora Cássia. boa Fairuz. noite. Ela é especializada na parte de direito médico, especialmente, e a gente fez esse e-book em colaboração, basicamente para trazer os pontos principais iniciais dos profissionais que estivessem ali naquele momento, né, de organização da sua abertura da sua clínica, ou até mesmo regularização, né, que muitos acabam abrindo no seu organismo de uma forma direcionada. E aí eu queria ouvir um pouquinho aqui da doutora a questão de como você chegou dentro desse tema. Queria agradecer aqui a sua colaboração, tanto na live quanto no e-book. E eu queria ouvir um pouquinho da sua trajetória para o pessoal que estiver aqui no ao vivo e for assistir a live depois, conhecer mais sobre você. Perfeito. Boa noite, doutora Cássia, tudo bem? Bom, como foi falado, meu nome é Fairuz, sou advogada especialista em direito médico. E primeiro eu quero agradecer muito por esse convite e te parabenizar por essa iniciativa, né? Porque realmente o que nós vemos muito são profissionais que iniciam uma clínica, iniciam um negócio sem nenhuma estrutura e sem nenhuma visão estratégica. O que parece muito simples, muito banal, você parar para desenhar o seu negócio, estruturar o seu negócio, ele realmente pode ser assim um divisor de águas sobre o sucesso ou não do seu negócio, tanto por questões tributárias, contábeis, jurídica, né? Enfim, envolve uma série de áreas aí que estão interligadas entre si para que o negócio tenha sucesso. E o que nós percebemos aqui no escritório, né, é que assim, o médico que é o nosso cliente, quem é o nosso cliente? É aquele que já tem uma visão mais profissional da atuação dele, né? Então, um médico que ele simplesmente vai abrir uma clínica e vai seguindo o fluxo somente, ele não vê tanta importância nesse planejamento, não tem essa visão. Agora, um médico que já tem uma visão mais empreendedora, que realmente quer organizar, quer estruturar, quer fazer. Lógico, a gente tem a nossa atuação porque a gente tem paixão pela nossa profissão, tem amor pelo que a gente serve, pelo que a gente traz, mas ninguém aqui vai dizer que não quer obter lucro também, né? Então, toda essa visão, todo esse planejamento é essencial para que tenha um bom resultado aí no negócio. Curiosidade, como você chegou a esse tema? Você já tinha trabalhado com isso antes? Ou foi demanda de mercado mesmo que chegaram os médicos até você? Como que foi esse fluxo, né, de uma forma geral? Foi demanda de mercado, sim. Inicialmente, quando eu comecei a advogar, quando eu abri o meu escritório, o meu objetivo era advogar para empresas, porque eu fui criada na advocacia nesse meio, né? Então, quando eu estagiei, quando eu trabalhei como funcionária de um escritório, eu trabalhava com empresas. Então, eu saí de lá já com esse modelo de negócio em mente, que eu queria advogar para empresas. Nós começamos, eu tenho uma sócia, né? Por isso eu falo nós começamos aqui realmente advogando para empresas e depois de um certo momento eu recebi aqui demandas de plano de saúde, de hospital, daí olhei mais para esse lado, era uma coisa nova, isso foi mais ou menos em 2018. Vi que não tinha profissionais nessa área, especializados e atuantes nessa área, então eu resolvi me especializar
e começar a atender esse público. Foi uma área que ficou mais conhecida na pandemia, mas nós começamos a nossa atuação um pouco antes, em 2018. Ah, ótimo. Acho que a gente pode falar um pouquinho dos tópicos, né, que tem dentro do e-book, para quem estiver interessado depois ter acesso, porque o objetivo do e-book, gente, é basicamente ser um guia mesmo. A pessoa não sei por onde começar, quero abrir uma clínica, quero ter uma noção inicial, e aí dentro desse guia a pessoa consegue ter uma noção geral de todos os aspectos que precisam ser pensados nesse momento, né, de abertura de uma empresa, abertura de uma clínica. Não é de um dia para o outro, né? Tem vários profissionais que acabam pensando assim, vou abrir minha clínica, procurei o lugar, já vou abrir. Não é bem assim, a gente tem algumas etapas importantes de planejamento prévio e isso faz com que tenha uma credibilidade no mercado e até evite que tenha problemas jurídicos em relação a essa clínica. Eu já vi clínicas que receberam multa por falta de licenciamentos específicos, por falta de questões organizadas de documentação. Então isso é tudo como se fosse um norte, né, para esse profissional que está aqui começando, está se organizando para fazer esse procedimento, essa abertura desse negócio, né, que geralmente é um sonho da pessoa que está ali se organizando para trabalhar efetivamente na área que estudou. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos tópicos gerais, né, que você conseguiu ali compartilhar especificamente dentro do e-book, para as pessoas terem esse gostinho, né, essa curiosidade, para terem essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Perfeito. O médico normalmente ele fica com uma visão bem voltada para a parte da medicina mesmo, né? Da atuação técnica dele. Mas na verdade tem uma série de frentes aí que devem ser observadas, que devem ter um cuidado para que o seu negócio tenha sucesso de fato. Então é importante, né, que seja definido se ele vai atuar como pessoa física ou pessoa jurídica, eu vou atuar com quais profissionais, como vão ser os contratos desses profissionais, né? Nós vamos atuar através de contrato, vai ser uma contratação via CLT, vai ser PJ, vai ser pessoa física. Então é importante que seja estruturado de acordo com cada especialidade, né? Vai ter que se avaliar a necessidade de outros profissionais e estruturar, desenhar mesmo o negócio para ver em qual formato que ele vai ficar mais vantajoso. E a partir disso que se construir esses contratos, seja PJ, seja pessoa física, seja CLT, ou seja através de um contrato mesmo entre as partes, né? Além dessa questão de como vai ser a relação profissional entre todos os envolvidos ali, é importante definir, vou trabalhar com um CNPJ, qual vai ser o KNAI? Então tem que ser definido qual é o KNAI desse CNPJ, qual vai ser a abrangência. Nós vamos trabalhar com procedimento, sem procedimento, né? Tem a questão, tem cirurgia, né? Então é importante que seja feita a delimitação dessa atuação, seja delimitado o KNAI, né, para a questão alvará, vigilância sanitária e as demais frentes, e contábil também, né? Que seja feita essa visão contábil sobre o negócio. Então, normalmente, nós orientamos que seja contratado, né, um contador que ele já atue com clínicas médicas. Então, esse contador ele já vai ter uma visão do negócio, já vai saber como funciona aquele tipo de clínica, as peculiaridades daquele negócio. É muito melhor do que você trabalhar com um generalista, né? E vai conseguir te enquadrar adequadamente no porte de empresa que você recolha o imposto adequado e consiga também reservar sua margem de lucro. Então, nós iniciamos, né, aqui o tópico falando sobre essa estruturação mesmo, né? Eu estou até aqui com o livrinho aqui do lado, o e-book. O primeiro tópico é o planejamento e estruturação da clínica, né? Então, esses são os pontos principais. Além das licenças, né, licença sanitária, corpo de bombeiros, enfim. Esse é um ponto importante, que eu vou colaborar aqui rapidinho, Claro. depois a doutora seguir, porque tem totalmente a ver com o imobiliário. Isso daqui é essencial. Então, muitos profissionais vão abrir seus negócios e acabam não verificando se o endereço já tem a viabilidade técnica. E aí começa, abre o negócio, depois descobre que não consegue regularizar no espaço.
E aí imagina, você já investiu ali naquele espaço, já fez uma construção, já fez um projeto, já colocou maquinário, já colocou tudo, e aí você descobre que não tem como regularizar, e pode até levar uma multa efetiva. Então, antes de entrar em um espaço específico, aí, uma sala comercial ou comprar um imóvel, é importante verificar se existe essa viabilidade técnica para exercer a atividade ali. E esses outros critérios, até que a doutora já trouxe, os licenciamentos específicos, os direcionamentos da legislação para atuar ali dentro daquele local. Já vi várias situações que o profissional começa a atuar e depois descobre que o local não está adequado. E aí tem que falar com o proprietário para regularizar, se consegue regularizar, fazer todo o procedimento. Muitas das vezes o imóvel não está categorizado como comercial, isso aqui é importante, porque existe essa irregularidade. Então, se o imóvel está como residencial, você não vai conseguir exercer a atividade, vai ter que transformar em comercial ali perante a prefeitura. Além disso, tem essas questões também dos detalhamentos, né, técnicos dos alvarás complementares. Nós temos a gestão de resíduos, que acaba dependendo de determinados licenciamentos ambientais. Tem as questões envolvendo também ali a questão da licença sanitária também, né, muitas das vezes, por conta desses detalhes. Então, é muito importante, gente. Quero abrir um negócio, vou escolher o local, consulte o contador em conjunto com advogados de imobiliário. Principalmente para você já entrar no espaço com isso organizado e não ser uma dor de cabeça futura. E aí é importante lembrar que quando você entra no local, isso for um imóvel comercial, né, você vai estar exercendo ali sua empresa. E aí você precisa ter critérios específicos dentro desse contrato de locação, né, ali, para uma proteção. Então é importante ter noção da renovatória, do direito de preferência, e por aí vai ser um contrato de locação. Contrato de compra e venda, gente, é igual se fosse comprar um imóvel residencial. Todos os critérios para analisar quem é o dono, se tem dívida, se tem algum tipo de problema jurídico, algum tipo de problema trabalhista, tributário, criminal e por aí vai. Isso é muito importante antes de entrar no imóvel, tá? Principalmente por conta do risco, gente, da credibilidade. Lembrando que a parte aqui de medicina, de biomédica, de odonto, envolve saúde, envolve vidas. Então, a credibilidade do local é muito importante, que impacta na marca, né? Senão fica com aquela situação ali suja no mercado de caramba, tá enrolado, não tá organizado, a clínica foi interditada, recebeu multa. Isso não é bom para o mercado em si. Muito obrigada aí pelo espaço da colaboração. Pode seguir para mim, por favor, essa parte do e-book que você Imagina. trouxe também. Realmente, como a doutora Cássia trouxe, né, você acabar fazendo um investimento em um imóvel, em um empreendimento e ficar com aquilo tudo bloqueado, né? Imagina, desde o início daquele investimento, onde você está construindo uma imagem, construindo um nome, você já se depara com um problema desse, que é um problema de base, de estruturação do negócio, e você já inicia no mercado com uma imagem ruim, com um problema ali naquela situação. Então, realmente, é necessário uma visão aí multiprofissional, né? Então, são vários profissionais em conjunto que têm que fazer a análise de acordo com o porte da clínica, do hospital, fazer a análise realmente do que vai ser desempenhado ali, para que tragam, né, para perto os profissionais competentes, e adequados para que seja feita essa análise por completo mesmo, né? Bom, então aqui no próximo tópico nosso, nós temos a questão do tributária, né? A questão do regime tributário. Então, de acordo com o faturamento, né? Por isso nós mencionamos a questão ali do contador, de preferência especializado na área mesmo, porque nós vemos aqui muitos contadores, muita gente acaba, eu vou fazer com um parente, né? Com um familiar, com um contador que já me atende. Pode ser que funcione, né? Mas aí fica muito na sorte, não é uma visão muito profissional disso. Então, você tratar com alguém que realmente já está acostumado com isso, as clínicas, os hospitais, elas vão ter peculiaridades, né? Vão ter enquadramentos que você vai conseguir reduzir ali a arrecadação de impostos. E isso vai, logicamente, trazer um benefício para o seu negócio, um benefício para o seu cliente também. Você consegue diminuir o custo da operação, né? E, consequentemente, você não vai repassar isso para frente, né, para o seu paciente, para todos os colaboradores ali envolvidos, tá? Bom, outro ponto ali seria a contratação dos profissionais, né?
É muito importante que seja verificada essa contratação dos profissionais, porque existe muito a contratação informal. Enquanto ela está funcionando, está tudo certo, essa contratação informal. Mas a partir do momento que tem algum problema, aí realmente esse problema se amplia, né? Se estende e ele se torna muito maior do que ele poderia ser. Então é importante que sejam feitos esses contratos com delimitação da atuação de cada um, da responsabilidade de cada um. Exatamente como a doutora Cássia falou agora há pouco, a questão de saúde é uma questão muito delicada. Então, qualquer tipo de problema pode tomar uma proporção muito maior porque você está lidando com a vida de uma pessoa, você está lidando com a saúde de uma pessoa. Então, você tem que tomar cuidado com a responsabilidade, com quem você vai colocar dentro da sua clínica, com a responsabilidade que vai atingir cada um. E isso envolve também uma questão de treinamento já da equipe, né? Dos profissionais ali que vão atuar no negócio, porque existe muito forte a parte do sigilo, né? A parte do sigilo da LGPD, e isso é algo que não vai, que chegou realmente para ficar e vem se fortalecendo cada vez mais. Então, um treinamento de como vai ser entregue um prontuário médico, como vai ser entregue um exame, para quem vai ser entregue, mas veio um familiar aqui receber. Então, toda essa condução, todo esse treinamento de equipe também é muito importante, que são fatores que vão valorizando o seu negócio. Então, isso também, a contratação, a forma de contratação e o treinamento dessa equipe também faz parte do desenho do negócio, de como ele vai funcionar e trazer a melhor experiência realmente para o seu cliente. Exato. Eu acho que para colaborar aqui, né, é importante pensar que é a abertura de uma empresa. Então, por isso que tem essa multidisciplinariedade e a necessidade de analisar todos os detalhes. Então, um profissional ali, de forma desorganizada, é um risco trabalhista. Um risco trabalhista pode causar uma ação judicial que vai ser um prejuízo para a clínica, para a empresa e para o nome em si, que é a marca também, né? Então, acho que o grande resumo de todos os pontos que já trouxemos e ainda vamos trazer aqui é pensar enquanto empresa mesmo, não é vou abrir ali uma clínica para exercer minha profissão. Na verdade, você vai ter várias responsabilidades muito necessárias a serem analisadas desde o início. Perfeito, doutora. É exatamente isso mesmo, porque um impacto, né? O que a gente faz, né, com essa análise toda? Não quer dizer que a gente vai zerar qualquer tipo de problema, né? Mas é uma administração, um controle de riscos. Ainda que venha algum problema, é um risco controlado, né? Você consegue justificar por que aconteceu daquela forma, por que foi feito daquela forma, consegue controlar aquilo, minimizar prejuízos, né? Você não vai evitar 100%, né, blindar completamente uma demanda judicial. Mas uma coisa é você ir para uma demanda judicial, né, a trabalhista, como você exemplificou há pouco, com devidamente amparado documentalmente, né, e pela lei. E a outra coisa é você ir de uma forma totalmente amadora. Isso te gera um prejuízo imenso, né, sem tamanho. E pode custar realmente o seu negócio. De fato, pode custar a vida do seu negócio, né? Bom, como outro tópico aqui, tem a questão da gestão financeira e gestão de recursos. Também parece algo bastante simples, né? Mas é algo que na prática a gente não vê acontecer, que é a questão de separação do caixa, né? Não vou misturar minha pessoa física com a minha pessoa jurídica, ter um controle desse caixa, né? A questão do contador. Então, todo esse controle ele é muito importante, essa separação, para a questão de impostos mesmo, organizar os seus tributos e reforçando, mais uma vez, a visão profissional mesmo da empresa. Bom, o próximo tópico aqui são aspectos éticos e regulatórios da prática médica, né? Essa questão do aspecto ético, muitos profissionais, eles acabam vendo na faculdade, né, ou até na prática em si, eles pensam, não, mas nunca aconteceu nenhum tipo de problema comigo, então eu não preciso desse tipo de documento. Ou então, não, o documento que eu uso aqui, ele já é suficiente, né? Eu consegui um documento no Google, no ChatGPT, né? Então, enquanto realmente não houver um problema, pode ser que ele seja suficiente, né? Ele vai te enganando ali, né? Vai passando batido esse tipo de situação.
Mas, mais uma vez, a partir do momento que isso gera uma demanda de fato, ele se torna vazio, né? Se torna um documento nulo, inclusive, né? Se for um documento genérico, ele pode ser considerado nulo em juízo. Então, é importante que seja verificada certinho essa questão da documentação médica. Nós fortalecemos muito essa parte da documentação médica. Eu acho que é uma das partes que a gente mais atua aqui no escritório, é a parte da documentação médica, porque realmente ela é a base de tudo, né? É o prontuário médico, são os termos de consentimento, são as orientações e, acima de tudo, né, a forma que você vai conduzir com esse paciente. Então, como vai ser a sua conversa com ele, como vai ser a condução, o trato com esse paciente, a questão de trazer essa humanização mesmo, né? Porque é isso que eles buscam no final das contas. Eles estão buscando, eles estão. Quem vai em médico, quem vai em advogado, não vai geralmente com uma situação positiva, né? Geralmente vai com uma situação já delicada, negativa, já está num momento frágil, né? Então, eles querem realmente essa atenção e que isso seja formalizado em documento. Então, se ouve muito falar na faculdade, né, de medicina, não, a importância do prontuário médico. E realmente, né, isso é uma realidade. Porque a partir do momento que você tiver algum tipo de conflito, você não pode se valer de uma testemunha, até pode, né? Mas a gente sabe, nós que temos a prática jurídica, né, a visão jurídica do negócio, nós sabemos que uma testemunha, ela vai ter um valor muito inferior a um documento médico, a uma gravação, a uma foto, uma imagem, né? Algum documento mesmo, alguma forma de documentar, de preferência não, né? Obrigatoriamente que seja primeiro conforme determina, né, o Código de Ética Médica e complementarmente através de outros meios, né? Às vezes imagens mesmo ou numa situação mais crítica, uma gravação. Então, é realmente ressaltar a importância desse cuidado, dessa atenção, né? Porque saiu uma matéria no início desse ano que a judicialização da medicina ela aumentou em 506% no último ano. Não sei se a doutora chegou a ver isso. Então, 506 é um número muito absurdo. Muito absurdo. Nós sabemos, nós que estamos aqui no meio jurídico, nós sabemos que traz muito a questão que existe o oportunismo, né? Existe uma série de problemas. Mas não importa se é uma demanda legítima ou se não é legítima. Se você não estiver devidamente amparado, o seu advogado não tem como fazer um milagre ali, né? Não tem como realmente extrair uma defesa adequada para você se você não estiver amparado documentalmente, né? Acho que é importante trazer também, né, que temos o prontuário como importante, mas vários procedimentos têm documentos complementares. Então, principalmente para saber se existe ali um risco de saúde da pessoa que está passando pelo procedimento, se tem alguma questão em relação ao atestado, né, que muitas das vezes precisa ser solicitado para anexar junto à documentação. E muitas das vezes não tem essa confirmação, não tem a ficha, não tem a documentação. E aí, se acontece algum tipo de reação adversa, muitas das vezes no procedimento, não tem para onde recorrer, né? Vai parecer que o profissional aplicou sem dar as orientações básicas ao paciente. Por isso que é importante ter essa documentação prévia, tudo assinado, a documentação complementar. Isso, claro, que depende da atividade profissional e qual vai ser o tipo de procedimento, mas isso vale principalmente por prova, por problemas de reações adversas nos procedimentos, erros médicos e por aí vai, né? Alegados erros médicos. Por isso que é tão importante a gente conseguir pensar na prevenção, de que, caramba, está dando tudo certo? Ainda. Pode ser que aconteça algum tipo de problema. A probabilidade existe. Nós estamos lidando com saúde, com corpos, que existem reações diferentes. Por isso que a gente tem que dar essa orientação básica. E existe aqui o direito da informação de forma máxima. Então, o paciente precisa saber todas as etapas, quais são as situações ali que serão inseridas no corpo dele, reações, questões até da própria medicação, se pode ter alguma situação de alergia. Isso tudo precisa ser informado ao paciente, até para essa forma de prevenção. Nós sabemos que, caramba, pode ter uma situação ali que aconteceu um acidente, um problema que acontece, mas isso precisa ser trazido justamente para ser uma prova, para se vier acontecer algum tipo de problemática.
Então, não é uma questão burocrática apenas, né? Que muitas das vezes as pessoas pensam, ah, vou ter que preencher ficha, ah, vou ter que levar documento, para quê? Que burocracia. Mas, gente, basicamente é para a segurança do paciente e do médico também. Porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer ali, né, de uma forma geral. E acho que, em complementação, isso, a gente pensa até na questão de várias situações que têm acontecido por jornais, a gente verificando denúncias de clínicas irregulares, de profissionais que não têm a formação técnica completa, né, e certificações necessárias para determinados procedimentos, que colocam em risco as pessoas, a saúde das pessoas. Então, até para quem é paciente aqui, né, é importante verificar se o profissional que você vai ali, né, é habilitado. Então, por isso que é tão importante os médicos, né, do outro lado aí da situação, terem suas certificações, terem suas comprovações. Geralmente, quando a gente visita, né, a clínica médica, vem os certificados nas paredes, ou até mesmo na mesa, em formato de quadro, basicamente para comprovar e demonstrar. Isso é super importante. E é claro que se você não quiser deixar exposto, se o cliente perguntar e precisar, né, ali o paciente, precisa ser demonstrado, porque isso é uma comprovação que você tem essa habilitação técnica para determinados procedimentos. Daqui ampliando, né, além do médico, a questão da biomédica, por aí vai, que a gente sabe que acaba lidando clínica de uma forma geral. Acho que a gente já está no final, basicamente, né, das orientações do e-book, trazendo aqui as Perfeito. considerações. E os últimos, eu acredito que são mais de gestão mesmo, de rede social, principalmente, e da própria empresa, né, que é a parte do marketing e prospecção, que traz aí esse detalhe mais de forma específica. Aí você pode colaborar um pouquinho sobre esses detalhes? Claro, claro. Bom, a questão da especialidade, né, que você mencionou há pouco, isso interfere muito no marketing, né? E o marketing hoje, quem não usa o marketing, né? Quem não está hoje no Instagram? Então, é muito importante que tenha também uma assessoria, né? Que se verifique certinho o que está sendo publicado, porque as assessorias de marketing hoje, elas fazem o marketing de uma forma geral. Então, eles não fazem direto com a visão do CRM, né? Do que pode ser feito para o médico. Então, a gente vê muita falha em perfil de Instagram na hora de informar, não informa responsável técnico, diretor técnico, né? Que tem que ser informado nas publicações, tem que constar. A partir do momento que o seu perfil de médico no Instagram falou alguma coisa sobre medicina, já é considerado profissional. Ah, mas eu faço 10 posts pessoais e um profissional. Não tem problema. A partir do momento que falou sobre medicina, ele já vai ser considerado como um perfil profissional. Então, tem que constar ali, né, a sua identificação, né, o seu CRM. Se você tiver a especialidade, tem que constar o RQE, que é o seu registro de especialidade. Então, é importante que conste em todas as publicações ali, sendo uma clínica, né, quem é o responsável técnico ou quem é o diretor técnico. Então, sempre conste as informações de uma forma completa, porque só esse fator de você não mencionar ali quem é o responsável técnico já pode gerar uma demanda no CRM. Então é uma coisa pequena, uma coisa que parece simples, uma coisa que parece banal, e a gente vê muito, né, havendo conflito entre os colegas, a denúncia pelo próprio colega ou às vezes pelo paciente, né? Ah, tá se divulgando com uma especialidade que ele não tem um RQE, entendeu? Ele já não pode se divulgar com aquela especialidade. Ele pode atender, pode atuar, mas ele não pode se divulgar como um especialista. Então, são pequenos detalhes que numa agência de marketing, normalmente eles passam batidos. Não são informações que constam ali, que eles tomam esse cuidado, que eles nem têm esse conhecimento. Né? Então, é publicado como se fosse... O médico realmente ele tem muito mais obrigações, né, do que as outras profissões. A gente vê uma liberdade muito maior, até na advocacia em si, que a gente sabe também que o nosso código de ética é bastante rígido, mas até na advocacia a gente tem uma liberdade maior do que no CRM. Melhorou bastante já com essa última resolução, né? Mas mesmo assim, existe um cuidado muito grande do CRM de não tornar aquilo uma atividade mercantil, que realmente seja priorizado o cuidado com o paciente. Né? Então, esse é mais um ponto, né, que nós fazemos a análise como um todo. Né? A partir do momento que você vai estruturar a sua clínica, você vai criar um Instagram.
Dificilmente você não vai se colocar, né? É impossível, né? Hoje em dia você não abre uma clínica sem ter um Instagram, por mais que você não movimente ele como gostaria, né? Mas você vai ter um Instagram e tem que ter esse cuidado. E isso a gente fala muito de Instagram aqui, mas se aplica também a todos os outros meios de divulgação, né? Eu vou ter um site, enfim, qualquer outro meio de divulgação também é aplicável, né? Com os mesmos cuidados. E não é algo que a gente vê. A maior parte hoje das infrações éticas que existe é a parte de publicidade. Então, quando existe um problema médico, né, a gente fala muito do erro médico porque é o que ficou mais banalizado, né? Ele pode gerar algumas ações. Então, ele pode gerar uma ação civil, né, de reparação civil, uma ação criminal, caso ocorra algum crime contra a vida, a saúde, o corpo daquela pessoa. Pode virar um processo ético e até um processo administrativo se for um servidor público, né? Um médico servidor público. Então, é uma situação que se desdobra em várias frentes, em várias frentes. Então, esses cuidados, eles têm que ser tomados porque o nível da consequência é muito grande. A repercussão negativa é muito forte, né? Nós atendemos já aqui médicos, assim, recém-formado, que deixou de fazer alguma coisa, constar uma informação mínima no Instagram e a mídia já pega aquilo, já traz uma repercussão enorme e você já começa a sua carreira com um problemaço na sua imagem, né? Exato. E é por isso que o guia, né, que é o e-book que estamos divulgando aqui hoje, tem com esse objetivo divulgar e educar, né, essas questões gerais. É claro que nós temos várias questões que precisam ser aprofundadas além do e-book ali, vai depender da especialidade, vai depender da região, vai depender de vários setores para serem estudados dentro do caso prático, né, específico desse médico que vai abrir essa clínica. Mas dentro do guia já tem uma visão geral do que você já precisa pensar e se organizar, né? Então, como a gente trouxe aqui a marca, o nome, isso é super importante também, né? Para ser organizado, para evitar que tenha um problema dentro do mercado. Então, se você tiver interesse em receber esse e-book, nós vamos disponibilizar o link do formulário, que aí basta preencher esse formulário, que depois nós vamos enviar o e-book para vocês em forma digital, do PDF, que é basicamente com o objetivo de educação jurídica mesmo. Como nós somos advogadas aqui, que nós atuamos dentro, eu particularmente mais no mercado imobiliário, que acaba chegando até as clínicas por conta dessa questão dos imóveis comerciais, e a doutora aqui no direito médico, é importante que todos tenham esse conhecimento prático preventivo. Não, caramba, eu vou abrir uma clínica, conheço alguém que vai abrir, caraca, conheço alguém que estuda a área, que talvez quando vai sair da faculdade vai começar a empreender, encaminha essa live para essa pessoa ter acesso a esse e-book. Porque o objetivo é basicamente esse, informar, trazer as informações necessárias para que essa pessoa evite que tenha problemas jurídicos. E o problema jurídico, como a gente trouxe aqui, tem várias vertentes. Tem problema jurídico no imóvel, tem problema jurídico na imagem, tem problema jurídico trabalhista e por aí vai. Tá? Então é importante. Queria agradecer aqui a doutora, tanto pela colaboração da parceria do e-book, né, que Eu que eu tive contato agradeço. pela tua sócia, né, em um dos grupos. Só minha sócia tem interesse, é o caramba, então vamos tocar o barco, que era um Com objetivo meu, certeza. né, fazer esse e-book colaborativo para a gente fazer essa informação jurídica de uma forma geral. Eu tenho feito com várias vertentes de profissionais, né, primeiro foram os militares, agora os médicos, vou verificando as categorias para fazer parcerias e também outros temas complementares. Queria agradecer aqui e passar a palavra para finalizar aqui, se você quiser deixar algum recado final para os médicos, né, que forem assistir depois dessa live e até mesmo as pessoas que estão aqui ao vivo. Perfeito. Obrigada, doutora. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, te parabenizo pelo projeto, porque realmente nós vemos muita informação solta, né, pela internet. Então, a partir do momento que você consegue estruturar isso e construir uma base, uma visão ali do que realmente você precisa para o seu negócio, com certeza o valor é outro, né? O meu recado para os médicos é que todos tomem esse cuidado preventivo, de fato, normalmente o médico direciona muito o seu paciente para o preventivo, mas falta agora ele fazer o preventivo dele. Então, ressaltar mesmo a importância dessa visão de estruturação de negócio, de ter uma visão profissional, uma visão empreendedora,
Eu fico muito feliz quando chega um médico que é recém-formado, é alguém que está começando a trabalhar, é alguém que está construindo o seu negócio, está abrindo a sua clínica, né? Então você pega algo desde o princípio para você já fazer uma construção sólida daquele negócio, daquela atuação, né? Então você já vê que é um profissional que tem uma visão diferenciada da profissão dele, né? Que está ciente da realidade dos riscos que nós temos hoje e principalmente que trata aquilo com um verdadeiro profissionalismo. Então que os médicos, né? Sempre tenham essa visão também de que eles precisam também fazer esse preventivo no negócio deles, fazer essa análise prévia para que tudo corra da melhor forma, mais estruturada possível. E depois disso é só colher os bons frutos. Com certeza. Muito obrigada a todos. Boa noite. A live vai ficar gravada. Então, quem quiser depois encaminhar esse vídeo, né, para quem conhece, que atua dentro da área de uma forma geral, da medicina, biomédica, eu diria até psicologia, a área da saúde em geral, que consegue abrir consultório, né, de uma forma técnica ali, Verdade. precisa de orientações específicas para evitar que tenha problemas ali, porque é uma gestão de uma clínica. Encaminhe esse vídeo aqui, essa live, e eu espero que tenha colaborado em bastante com a formação jurídica, técnica de vocês, para ter essa visão geral de como funciona o negócio de uma clínica médica de uma forma geral. Muito obrigada e boa noite. Obrigada. Boa noite.